Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vim compartilhar com vocês a minha experiência com a mala da maternidade. E para esse vídeo não ficar muito longo, porque foram muitos itens necessários nesse processo, eu resolvi separar ele em duas partes. Como vocês já devem ter visto, o Benjamin já nasceu e eu acabei não gravando esse processo ainda na gestação, mas escolhi trazer para vocês aqui agora, depois de já ter vivido, até porque daí eu posso contar exatamente aquilo que eu usei e aquilo que eu não usei, tentando contribuir para você que está passando nesse processo, para levar uma mala bem útil e bem prática nesse dia tão importante da sua vida. Então, bora lá! Como eu falei, vou dividir em dois processos, então vou compartilhar com vocês primeiro a minha mala, a do Jason e uma terceira mala de apoio que a gente levou, e num próximo momento eu trago para vocês como foi a mala do Benjamin. Basicamente, na minha mala tinha roupas e coisas de higiene, mas vou contar para vocês como foi essa organização dessa logística de como eu pensei. Como eu já contei aqui antes, era bem provável que o Benjamin nasceria através de uma cesárea, em função de alguns problemas que a gente teve no final da gestação. Então eu já tinha mais ou menos isso na minha mente e sabia que o protocolo do hospital era de que provavelmente eu ficaria por volta de uns 3 dias lá. Então eu tentei pensar em roupas que contemplassem esse tempo pra mim, pro Jason e pro Ben, né? Então eu organizei desta seguinte forma. Eu levei 2 mudas de pijama, não levei pijamas de botão especificamente, o Benjamin nasceu em março, então era bem calor, levei pijamas que fossem de alcinha, que fossem de fácil manejo, super funcionou. Consegui me organizar ali em questão da amamentação de uma forma bem tranquila, não me atrapalhou por não ter os botões na frente para abrir, foi bem prático de usar. Além dos pijamas, eu levei também 4 mudas de roupas, que eu organizei da seguinte forma. 2 mudas de roupa bem confortável, algo que não fosse me apertar, que não fosse ruim de manusear durante a amamentação. Então eu escolhi camisetas fresquinhas que fossem fáceis de usar. Escolhi uma calça bem molinha que eu usei durante a gestação muitas vezes, que eu imaginei que ela ia ser bem útil e ainda necessária no período pós-parto, e realmente foi bem prático de usar ela. Escolhi levar uma muda de roupa de frio. Como eu falei, Benjamin nasceu em março, né, era calor, mas o ar-condicionado do hospital ficava ligado o tempo inteiro, então chegou alguns momentos que de fato foi bem útil ter levado aquela muda de roupa, e eu senti isso quando eu fiz a visita na maternidade. Eu reparei que o ar-condicionado estava ligado no frio e bem friozinho, e depois de um tempo que tu fica num ambiente já um pouco mais fresco, tu já te adapta àquela temperatura. Então, e eu sou uma pessoa muito friorenta, então eu sabia que ia ser bem útil e de fato foi. Então levei 2 mudas de roupa curta, de manga curta, uma bermuda e essa calça molinha que eu falei que basicamente não esquenta nada, era só por ser confortável mesmo. Uma muda de roupa mais quentinha, com um casaquinho fácil de botar por cima, que não fosse de fechar, que fosse abertinho mesmo, mas que fosse mais quentinho. Uma calça mais quentinha também de moletom. Levei um vestido e basicamente levei 5 mudas de roupa. Agora fiquei pensando aqui, né? Porque o vestido é uma peça inteira, né? Então serve como se fosse uma muda de roupa mesmo. Mas ele era a minha carta na manga, basicamente, porque a minha quarta muda de roupa seria a minha saída da maternidade que eu escolhi. E eu escolhi arriscar um pouquinho, levei uma calça mais justa que eu usava antes da gestação, e na minha cabeça eu achei que eu iria conseguir sair com ela, e de fato deu, tá? Consegui vestir a calça que eu levei, não foi fácil, entrou bem justa, não tava me apertando, não tava me machucando, só por isso fiquei com ela, mas foi bem apertadinho de entrar, mas deu certo. E o vestido era minha carta na manga caso eu não conseguisse vestir minha calça. Junto com essa calça eu levei uma camisa jeans de botão, então ela era a minha roupa de saída. Caso não desse certo, eu tinha então esse vestido pra dar um quebra-galho ali, até porque nós só viríamos do hospital pra casa, então não precisava de nada muito elaborado. Mas eu tinha minha meta que era entrar naquela calça, sabe? E deu certo. Mas como eu falei, se não desse também tudo bem, eu sabia que era um processo diferente do qual eu estaria vivendo, né? De reconhecer esse corpo pós-parto. Então eu tinha um vestidinho ali, que não deixa de ser uma muda de roupa, né? Então pensando bem, 5 mudas de roupa, contando com o vestido. E acabei não usando ele, mas caso eu precisasse, ele estaria ali. Seguindo na minha mala, levei também um kit de maquiagem com coisas bem básicas, bem simples. Eu não sou de fazer maquiagens muito elaboradas, não é do meu feitio, não costumo usar no meu dia a dia. Então foi basicamente isso aqui que eu levei. Primer, base, pó, rímel e batom. É basicamente o que eu uso sempre, em qualquer ocasião. Então foi isso que eu levei no meu kit de maquiagem. Aí ali junto eu coloquei borrachinha de cabelo, uma pinça, caso eu precisasse tirar algum pelinho que estivesse me incomodando. Levei alguns acessórios, como um brinco que eu costumo usar, assim, um brinco pequenininho,
a minha gargantilha que eu tinha ganhado com o meu bonequinho do Benjamin. E basicamente foi isso que eu levei de acessórios e maquiagens assim pra essa saída. Porque como eu falei, nós viríamos pra casa, né? Então eu não vi necessidade de grandes produções assim. Mas eu queria me sentir bem até pra fazer as fotos, fazer os registros da saída. Então foi super prático, mas funcionou super bem esse meu kit aí de produção para saída. Na minha mala havia um kit de higiene que eu compartilhei com o Jason, coloquei tudo num kit só, mas nós usamos compartilhado. E nele eu levei várias coisas do qual a gente costuma usar no dia a dia e do qual eu não quis usar do que o hospital fornecia, né? Então eu levei no meu kit de higiene shampoo, sabonete, condicionador, fio dental, escova de dente, uma gilete, absorventes e acredito que foi isso. Basicamente, coisas que a gente usa no dia a dia. Ah, e perfume, levei também. Eu acabei escolhendo por não usar perfume logo depois que o Benjamin nascesse, visto esse contato muito próximo ali que teríamos, né? Então, pra mim eu não levei, mas o Jason levou e a gente colocou na roupa dele, assim, mais afastado, não aqui tanto no colo, onde o Ben ficaria, e super funcionou. Então, basicamente foi esse nosso kit de higiene, nós compartilhamos ali, né? Ficava na mesma mala e foi super prático, funcionou bem, não senti falta de nada. No hospital onde o Benjamin nasceu, eles forneciam para que a gente pudesse usar, né, depois do banho, secador de cabelo e apetrechos assim, então isso eu acabei não levando. E foi bom, porque não ocupou tanto espaço na mala, né? Porque se levar o secador, levar a escova, eram coisas grandes, então não precisei levar porque eu sabia que o hospital fornecia isso, então já foi bem prático. Ainda pensando na roupa que eu usei para sair da maternidade, o mesmo calçado que eu fui usando quando o Benjamin nasceu foi o que eu saí também para facilitar ali na logística. Então, quando eu fui para a maternidade, fui com um vestidinho e com uma rasteirinha bem confortável e eu optei por usar essa mesma rasteirinha na saída, então, para facilitar ali, para não ter mais coisas para levar, porque na minha mala eu levei também um chinelo para usar lá, um chinelo Havaianas, bem confortável, algo que eu estava acostumada a usar, porque eu pensei que seria mais prático quando eu precisasse sair da cama, quisesse me locomover dentro do quarto, ir ao banheiro, colocar uma coisa rápida e prática nos pés e que fosse confortável. Então na minha mala tinha um chinelo, que foi muito bom, foi muito útil e muito prático de usar. Como eu já contei pra vocês aqui, eu sabia que o hospital fornecia as toalhas para a hora do banho, visto a questão do sangramento, enfim. Então, pra mim, eu optei por levar apenas uma toalha pro cabelo, porque sim, eu tinha certeza que eu lavaria o cabelo no pós-parto e de fato eu lavei nas 2 vezes que eu tomei banho. Então eu levei uma toalha só pra enrolar o cabelo ali pra poder secar, enfim, até que eu terminasse de me arrumar. Pra secar o corpo, eu usei as toalhas do hospital então. Como vocês puderam ver, a minha mala foi bem prática, foi bem dia a dia mesmo, coisas que eu usaria se eu estivesse em casa. A única questão é que eu levei ali algumas mudas de roupa, né, pra poder escolher, enfim, de acordo com como eu estivesse me sentindo no momento. Mas foi basicamente isso, não coloquei muitas coisas, não sou de carregar muitas coisas. Então, foi isso. Na mala do Jason foi bem semelhante à minha, a única questão que tínhamos de diferença era que ele levou o kit de barba dele, caso ele sentisse a necessidade de refazer ele na hora depois que o Benjamin nascesse. Durante a gravidez, o Jason deixou a barba crescer, usou ela bem grande por um tempo, mas um dia antes da gente ir pra maternidade, ele tirou toda ela. Então, como logo depois que tira, rapidamente já começam a crescer os toquinhos de novo, ele levou também o kit de barba na mala, caso ele sentisse essa necessidade de refazer, para que ele pudesse ficar mais à vontade, então, para pegar o bem, poder dar uns cheirinhos, dar uns beijos, para que a barba não incomodasse a pele dele, então, porque a pele do recém-nascido é muito sensível, né? Então foi um cuidado que a gente escolheu ter. Não que não possa ter barba, né? Não que pessoas que têm a barba comprida não possam, mas foi uma coisa que nós optamos por fazer. Assim como na minha mala, na mala do Jason, 2 mudas de roupa confortável, uma muda de roupa mais pro frio, uma muda de roupa pra saída, chinelo, toalhas pra ele daí, né, porque ele não ia usar as do hospital, ele ia usar as toalhas de casa. Ele tomou banho lá na maternidade assim como eu, enfim. E o kit de higiene, como eu falei, eu levei um pra nós dois porque era suficiente, né? Então a mala do Jason foi bem mais prática ainda do que a minha. A única coisa que tinha na mala dele que não tinha na minha foi pensando na noite, assim, pra que ficasse mais confortável para que ele pudesse passar a noite, como a gente sabia que o ar-condicionado não é desligado em nenhum momento e na madrugada fica um pouquinho mais fresquinho, a gente levou pro Jason um roupão bem quentinho, bem confortável, visto que a maternidade onde o Benjamin nasceu não permitia que o acompanhante entrasse com cobertor, travesseiro ou qualquer coisa assim do tipo. Então, para que ele não passasse tanto frio, além da roupa quentinha que a gente levou, a gente escolheu que ele levasse também este roupão, então, para ficar ainda mais confortável
e de fato foi muito útil, foi o que ele usou para dormir na madrugada. Foi muito bom, porque daí quando ele pegava o Benjamin na madrugada quando era necessário, eles ficavam ali, os dois bem quentinhos, então foi bem bacana, foi bem pensado. Como eu falei, além dessas duas malas, a minha e a do Jason, nós levamos uma terceira mala menorzinha, que era uma mala de apoio. E nessa mala a gente optou por colocar coisas práticas que pudessem favorecer o nosso dia lá no hospital, para que não nos deixasse na mão faltando nada. Então, confere aqui o que a gente colocou nessa mala de apoio. Remédios para dor, de modo geral, não para mim, porque eu era paciente, mas pro Jason, né, caso fosse necessário. Ele não era paciente, então ele não seria medicado lá. Muito provavelmente se a gente pedisse, enfim, explicasse se acontecesse alguma situação, ele passaria a ser então paciente, né? Mas pra algo rápido ali, se tivesse uma dor de cabeça, alguma coisa assim, algum desconforto na garganta por causa do ar. Então nós tínhamos à mão ali a nossa farmacinha de casa com alguns remédios, do qual a gente já está habituado a tomar. Então colocamos alguns medicamentos na mala. Levamos também carregadores de celular e da câmera, adaptador de tomada, porque no dia que a gente fez a visita à maternidade eu não me atentei a ver qual era a entrada das tomadas. Então, na dúvida, eu acabei levando os adaptadores de tomada para que a gente não corresse o risco de ficar sem as baterias todas em dia, né? Levamos nessa mala de apoio também álcool gel, ainda que o hospital fornecesse, ainda que tivesse lá um lugar para lavar as mãos, higienizar, né? As pessoas que virem de fora podiam passar ali e se higienizar. Nós tínhamos o nosso também, porque eu tinha a sensação que tudo que eu ia tocando eu queria dar uma renovada ali na higiene das mãos, então o álcool gel nosso, pessoal, perto da gente foi bem útil. Levei também uma toalhinha de mão, para que se caso a gente precisasse colocar em cima de alguma superfície, precisasse organizar alguma coisa, teríamos a nossa, não precisaria estar pedindo. E além dessas coisas práticas, essas coisas materiais, assim, eu escolhi colocar nessa malinha de apoio algumas comidas e algumas bebidas pro Jason e, consequentemente, para mim também. No hospital onde o Benjamin nasceu, tinha a cantina, né? Tem o restaurante lá embaixo, mas para que ele não precisasse ficar saindo toda hora, enfim, ou que batesse uma fome num horário que de repente a cantina pudesse estar fechada, eu fiz ali alguns lanchinhos, comprei algumas coisinhas gostosas para comer e levei nessa malinha então. E levei também coisas para tomar. Uma coisa que a gente levou nessa malinha que foi muito útil, foi muito necessária, para ajudar a passar o tempo, para distrair um pouquinho, foi bala e chiclete. Sim, não é a coisa mais saudável, mas contribuiu muito para dar ali de vez em quando uma acordada quando precisava, para entreter um pouquinho. Então essa malinha com esses aperitivos ali, com essas comidinhas, foi bem útil e acabou que, além do Jason comer, eu também comi. Eu tinha os horários das refeições do hospital, mas nem sempre a gente tá com fome naquele momento que vem, né? Então, quando batia uma fome assim fora de hora, eu escolhi ali um lanchinho ou pro doce ou pro salgado, mas tinha ali algumas opções que ajudaram muito. Foi então o meu primeiro relato quanto às minhas malas da maternidade, desses 3 primeiros passos, que foi a organização da minha mala, da do Jason e essa mala de apoio. Tudo basicamente que a gente levou nós usamos. Claro que algumas coisas mais frequentes, outras menos, mas basicamente tudo que a gente levou a gente usou. Não teve nada assim que foi sem uso ou que foi inútil assim ter levado. Nós usamos tudo, então eu acredito que foi uma mala bem pensada, bem estudada e que foi prática, não foi uma mala grande. Eu usei uma mala de mão, aquelas de 10 quilos, assim, e foi suficiente para as nossas roupas, para os nossos pertences. E essa mala de apoio, então, aí sim eu coloquei numa malinha separada, né, para colocar as coisas sem amassar, sem acabar estragando. E fora todos esses apetrechos, todos esses materiais, as comidinhas e as roupas, nessa mala de apoio também estava as minhas coisas pessoais da gestação. Então nessa mala eu levei toda a minha pasta de registros da gestação, onde estavam todas as ecografias, todos os exames de sangue, a minha carteirinha de gestante, a minha carteirinha de vacinação, todos os documentos necessários, né, durante a gestação, tudo que eu fui produzindo de documento e de registros da gestação, todos na minha pasta, bem organizadinho, bem identificado. Estava também os documentos do Jason e estava também uma pasta que a gente iria começar a fazer pro Benjamin, estava junto com as nossas coisas, com alguns documentos necessários para fazer o registro dele, que foi feito dentro do hospital mesmo. Então a certidão de nascimento do Benjamin já foi feita lá no hospital, o que favoreceu muito, porque naquele hospital havia um cartório, né, uma sede do cartório dentro. Então a gente já providenciou de levar os documentos necessários
nessa mala de apoio, nessa nossa pasta de documentos. Então estava tudo ali juntinho e bem organizado e de fácil acesso, assim. Então quando o Benjamin nasceu na segunda, na terça-feira, quando estava tudo ok, já tinha dado uma acalmadinha, a minha sogra tinha ido nos visitar, estava lá com nós, o Jason saiu então fazer esse registro do Benjamin, que foi uma coisa rápida e estava ali de fácil acesso, né? Não precisamos ficar nos preocupando ou pedindo que alguém passasse em casa para pegar para nós a documentação. Então já estava ali tudo bem organizadinho, foi bem prático. Esse foi o meu relato da mala da maternidade, então, parte 1. Logo mais vocês vão ver como foi a organização da mala do Benjamin, que foi com certeza a parte mais fofinha e mais esperada para organizar. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que possa ter compartilhado com você que está aí passando por esse processo. Ou se você conhece alguém que vai passar por esse processo, compartilhe com essa pessoa para que ela possa pegar algumas dicas ali e pensar numa mala que seja fácil e prática. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Se você é novo por aqui, vem ficar pertinho da nossa família, se inscreve aqui no nosso canal. Um beijo, até mais. Tchau!